tiverem, tá ok? Arrumei, Thiago. Boa noite a todos, obrigado aí pela presença. Mais uma vez aqui para apresentar um craque aqui do Mengão. E agora aqui o Geovânio, né, que foi uma novela que vocês acompanharam aí, mas com um final feliz. E ele agora aqui está conosco para tentar fazer com que o Flamengo chegue aí aos títulos e vitórias aí que a nossa torcida merece. Tenho certeza que vocês todos vão se dar muito bem com ele, né, uma grande figura. E agora passa a fazer parte aí da nação rubro-negra. Ok, boa noite a todos também. Como já é sabido de todos, o Geovânio chega para o empréstimo até o final do ano que vem. E fundamental nessa operação toda foi que teve o interesse do Flamengo, o desejo do atleta de estar aqui, e também a cessão temporária essa por parte do Tianjin. E essas três partes acordadas, o jogador hoje é apresentado, ele já está com um contrato registrado na CBF, é claro que por conta de ter sido feito isso a partir de hoje, ele é óbvio que não vai reunir ainda condições de jogo legal, nem para o jogo de amanhã, e aí vai depender muito da Federação Chinesa, a possibilidade para domingo, certo? Mas registro é uma coisa, condição de jogo é outra, e aí agora independe, né, do Flamengo e também do trabalho do Flamengo para dar essa condição de jogo para ele. Alguma dúvida? No final. Então, presidente, por favor. Oi, pessoal. Ok? Quem ouviu? Aí, deixa isso aqui. Por favor, Monique. Agora é contigo. Geovânio, boa noite. Boa noite. Primeiro, queria saber de você o que representa para você esse desafio, como é que começou efetivamente esse namoro com o Flamengo, o que te seduziu nessa proposta e nessa possibilidade de vir jogar aqui no Rio e vestir a camisa do Flamengo? Olha, estou muito feliz, né? Sinceramente, eu não esperava que isso ia acontecer, porque eu estava lá no Tianjin e não tinha possibilidade de sair. Não via possibilidade porque estava jogando e tal, e meio que teve uma limitação no campeonato chinês que meio que complicou, né, de poder jogar. E eu continuei treinando, aí surgiu o interesse do Flamengo, conversou com meus representantes. E, cara, eu fiquei muito feliz porque não sabia que eu estava em tão evidência assim, porque no futebol chinês é meio complicado, você não joga direto, não está passando nas redes sociais, nas TV. E quando surgiu essa oportunidade do Flamengo, eu fiquei muito feliz, motivado e estou muito feliz de estar aqui hoje. Nesse período que o seu nome foi especulado aqui, até a confirmação, muito se falou também de uma polêmica envolvendo o Santos por uma cláusula que existia no seu contrato com o clube chinês. Nesse período, você foi procurado pelo Santos em algum momento? O que você sabe exatamente disso? Te preocupou, de alguma forma, essa negociação por conta dessa cláusula? Olha, realmente só o Flamengo e o Tianjin que conversaram. Não teve o Santos. Realmente não teve interesse do Santos na contratação. O Flamengo foi mais efetivo, atendeu os meus interesses, da minha família, e por isso hoje estou aqui
motivado para poder fazer o meu melhor futebol, meu melhor trabalho aqui no Flamengo. Giovanni, quando saiu a notícia de que você iria para a China no início do ano passado, se eu não me engano, chamou a atenção a forma como você falou que muita gente estranhou que um garoto jovem e com potencial fosse para a China. Você falou que era por causa da sua família, que você estava pensando mais à frente. Levando isso em consideração, então, por que voltar tão rápido e em que patamar você chega aqui no Flamengo para ajudar dentro desse elenco tão numeroso? Olha, eu estava num momento quando eu saí do Santos para ir para o Tianjin, foi um momento que eu estava começando no futebol, eu tinha que também dar um passo maior na minha carreira, na minha vida, tinha que ajudar minha família, que a família é grande também, e eu estava no Tianjin e, cara, jogador gosta de jogar, se você não está jogando, se não está feliz, eu não estava feliz, que eu queria jogar, queria estar feliz jogando futebol e em atividade, e o Flamengo foi, como eu falei na resposta passada, foi o que mostrou mais interesse, que veio mesmo de verdade, que mostrou muito interesse em relação a cuidar da minha família também, que isso foi um fator principal para mim poder estar aqui, que, como é sabido de vocês, minha esposa está grávida, está num período bem avançado da gravidez, e o Flamengo acolheu muito bem minha família aqui, deu toda a estrutura para minha esposa, e foi aí também que eles ganharam meu coração também, porque quando se trata da família, todo mundo sabe que é um fator principal na nossa vida. Então, foi ali que eles ganharam também o meu carinho e o meu respeito. Giovanni, beleza? Boa noite. Boa noite. Queria saber quais os jogadores do Flamengo e do elenco que você já conhecia, que você pode falar dos seus companheiros aí. O Damião, né? O Damião, que eu joguei com ele no Santos. A gente teve um momento muito bom lá no Santos. Com o Parazinho também. Com alguns jogadores, o Rodinei também joguei contra, mas tem uma boa amizade também. Cara, e o pessoal aqui do Flamengo, o grupo aqui é maravilhoso, sensacional. Todos os jogadores me receberam muito bem. São homens de caráter aqui, então estamos numa família muito boa aqui no Flamengo. Agora, para fechar da minha parte, algumas comentaristas assim dizem que você tem um estilo parecido com o do Rivaldo. O que você acha dessa comparação? Cara, o Rivaldo é um grande jogador, né? Estou começando minha história no futebol. Fico muito feliz de ser comparado com o Rivaldo. Ele tem uma história muito bonita no futebol, foi campeão do mundo, o melhor jogador. Eu estou começando agora, fico muito feliz pela comparação e espero poder chegar pelo menos um pouquinho do que o Rivaldo foi. Fala, Giovanni, bem-vindo. O Flamengo tem aí, nesse esquema atual do Zé Ricardo, né, muita ênfase nesses atletas que tanto jogam pela ponta ali ou vêm por dentro também, no caso do Everton Ribeiro, que chegou há pouco tempo. Como é que você acha que você pode contribuir? Como é que você vinha jogando lá na China? Fala um pouquinho para o torcedor, porque aqui tem vários atletas muito versáteis, né? Você acha que se encaixa também nesse perfil? Sim, eu sou esse perfil de um jogador versátil. Eu posso jogar tanto na ponta como no meio também. Se precisar também estou fazendo a lateral esquerda. Eu comecei a minha carreira como lateral esquerdo e eu tenho essa facilidade também, não tenho problema nenhum de jogar nessas posições. Eu estou aqui para ajudar, defender as cores do Flamengo, ajudar a comissão e estou à disposição do professor Zé Ricardo, que ele precisar, eu vou estar à disposição dele. Giovanni, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho desse seu tempo na China, né? Se você acha que foi produtivo para você, se você volta mais experiente do que quando você saiu do Santos, isso foi como você esperava mesmo. Qual é o Giovanni que chega aqui hoje? Se é realmente mais experiente do que aquele do Santos? Olha, acho que passado o tempo você vai pegando experiência, né? Peguei grandes treinadores também lá na China, como o Luxemburgo, e a saída dele também entrou o Cannavaro, que é um bom treinador também, tem uma experiência, né, na Europa. E eu aprendi bastante, sim, posicionamento, coisas que eu cometia erros na base. Hoje eu estou mais consciente do que eu tenho que fazer dentro de campo, o meu papel. Giovanni, você disse que não estava contente lá, que não estava jogando. Eu queria saber quando que você acha que vai ter condição de jogar aqui, que vai estar bem fisicamente para isso, e se vai amanhã acompanhar o jogo do Flamengo na Ilha do Urubu. Vai ficar na torcida. Olha, isso tem que esperar algumas coisas serem resolvidas ainda, né? Comecei os meus treinamentos já, de preparação. A comissão é bastante preparada para me colocar à disposição. Tem uns treinamentos aí que eu vou pegar firme, vou fazer o meu melhor
para o mais rápido possível eu estar à disposição do professor. Pessoal, obrigado. Vamos abrir. Amanhã eu vou estar presente, torcer para os meus companheiros. Pessoal, obrigado. Vamos abrir agora para o Rodrigo, para o presidente. Quem quer dizer? Rodrigo, aqui Sobre ele também. está todo mundo na expectativa para saber se o Everton Ribeiro vai ser regularizado a tempo do jogo de amanhã. O BID está prestes a fechar. O que você pode adiantar para a gente de informação? Vocês já têm o documento ou ainda tem essa pendência com a Al-Ahly? Nós também estamos na expectativa, até porque a gente pretendia vir aqui já com essa situação definida. E até é importante a tua pergunta para esclarecer, né? Porque muitas das vezes parece que a contratação ela é simples, né? O Flamengo fez o que tinha que fazer, deu entrada em toda a documentação, fez todo o registro do TMS, bem como o Al-Ahly também, né? Agora a única coisa que está faltando, e temos poucos minutos pela frente, é justamente vir o ITC, que nada mais é do que um suposto antigo passe, né, do Everton, vir para a CBF e aí publicar no BID ainda hoje. Todo o nosso departamento jurídico, junto com o departamento de futebol, aí, tem feito de tudo para movimentar as pessoas e os órgãos, né, para justamente termos isso ainda hoje. Ainda temos esperança, sim, né, apesar do adiantado da hora, mas que fique claro que independe, né, da nossa vontade, da vontade do Flamengo. O caso do Rodolfo foi regularizado, né, que, como eu falei, como depende da federação, a Federação Turca enviou ainda o ITC ainda mais cedo. Tivemos também a confirmação também da entrada do novo contrato do Hever, né, até 2019, a renovação. E vamos esperar, tem aí 30 minutos. E enquanto estou falando com vocês, eu também estou acompanhando a mesma coisa, com a mesma expectativa, que é a expectativa da torcida também, de poder ver o Everton estrear amanhã. Se por qualquer motivo isso não for possível, aí no fim de semana certamente ele já vai estar apto. Aqui, Rodrigo. Boa noite. Fala, Bruno. Queria saber se tem alguma novidade da negociação do Donati, né, com o Tijuana, se foi acertada já, enfim, você tem que falar. Então, ele deve estar viajando para fazer os exames médicos, né, e assinatura de contrato com o Tijuana. E, se tudo confirmar, a gente oficializa dessa forma a venda. E um jogador que passou conosco, né, 1 ano, e sempre que foi acionado deu conta do recado. Teve uma sequência de lesões que impediram talvez que ele se afirmasse aqui como titular. Veio como o melhor zagueiro da última Libertadores, mas aí surgiu um interesse do clube mexicano, onde o técnico é o mesmo do Rosário Central, e o Flamengo avaliou em todas as suas áreas da viabilidade do negócio. E financeiramente, para nós, ela é uma operação que zera, ou seja, entra para o Flamengo os mesmos recursos da sua aquisição. E aí, como eu disse, todas as áreas envolvidas entenderam que era um bom negócio de ocasião para o Flamengo, e por isso que a gente deu o ok para que ele viajasse e finalizasse os últimos detalhes. Boa noite, Rodrigo. Antes da chegada do Giovânio, ainda quando o Rodolfo foi apresentado, você havia comentado que o elenco estava praticamente fechado. Com a chegada dele e a saída do Donati, pelo menos no planejamento, vocês encerram as atividades no mercado, a não ser que haja algum contratempo, alguma novidade? Bom, no nosso entendimento, a gente está muito bem servido a nível de elenco. Volto a dizer que, em termos de time, não estamos satisfeitos, hipótese nenhuma, por um começo que aquém daquilo que o Flamengo tem de expectativa, de investimento. Isso é consenso entre todos nós, então o que eu estou falando em nome também de comissão técnica e de atletas, mas que só tem uma solução, que é transformar esse elenco que você citaste antes como numeroso, mas poderíamos dizer de bom nível, né? E não apenas numeroso. Está dentro do número aí dos grandes elencos do futebol brasileiro, mas em termos de qualidade a gente entende que tem realmente um elenco de alto nível. Transformar esse elenco de alto nível em um time é o desafio, ou pelo menos de retomar uma forma de atuar como time e que já teve em outros momentos, com
a chegada desse reforço, a gente acaba elevando a qualidade, eleva com isso também uma disputa interna, que vai fazer uma exigência muito grande nos treinamentos e nos jogos, para que aqueles que iniciem se mantenham. E a gente entende que essa competitividade ela vai fazer com que o Flamengo fique forte em todas as competições. A gente não pode nunca desprezar que a janela ela está abrindo. Em termos de chegada, eu te afirmo que somente uma grande oportunidade, ou talvez uma grande necessidade que ocorra, que não é o caso. Mas de saída, saída é o que determina é o mercado. Se tiver alguma situação que seja interessante para o Flamengo vai avaliar, como eu já disse, em todas as suas áreas. Mas em nenhum jogador nosso está sendo ofertado no mercado ou que tenhamos interesse em nos desfazer. Todos eles têm o seu valor, nós temos um elenco de bom nível e por isso mesmo que estamos sujeitos aí a algumas consultas. Até o presente momento, não temos nada diferente disso. E para complementar, eu acredito que a chegada desses reforços, a manutenção do nosso elenco, mostra talvez que o Flamengo tenha planejamento, né? Porque quando abriu a janela, o Flamengo está trabalhando para regularizar os seus jogadores e não para sair. Então, que a gente sabe que realmente é uma coisa que está inerente aí a essa época do ano e a gente pretende manter o nosso elenco da forma como está. Rodrigo aqui, tudo bem? Fala. Eu queria abordar dentro dessa resposta sua, como é que vocês esperam tratar agora nesse segundo semestre os jogadores que já estão aí, que subiram da base, né, há mais tempo, e acabam tendo menos chance. O Cafu, que foi liberado, né? Vocês entendem que outras peças podem seguir o mesmo caminho, ou dependendo da posição, é interessante que eles permaneçam aqui? E queria complementar também, se você puder falar sobre o lance do Santos que a gente perguntou para o Giovani, talvez o que o jurídico te passou sobre essa cláusula do contrato com os chineses. Tá. Não, em relação aos... A gente não faz, eu já disse uma vez aqui, nenhum tipo de distinção, né? Por idade, por tempo de casa. A gente constrói um elenco realmente que nós julguemos ser o mais equilibrado. Para isso você tem que ter jovens, jogadores experientes e assim por diante. Não temos nenhuma negociação que vise emprestar, ceder qualquer tipo desses atletas formados no clube. Nós entendemos que eles têm a sua importância, nós temos um número de competições que é elevadíssimo, né? Nós temos um calendário aí que vai apertar ainda mais, e eu espero que aperte, né? Porque o Flamengo estando em todas as competições, natural que teremos poucos espaços aí nas semanas. Então, para isso, você tem que também rodar a equipe, cuidar muito da minutagem, algo que sempre o nosso Centro de Excelência e Performance vai estar passando para a comissão técnica. Nossa intenção é que todos permaneçam, certo? Salvo algum grande projeto que seja interessante para todo mundo, não tivemos até agora. Em relação à contratação de Giovani, o Flamengo não é parte de nenhum contrato anterior, né, do Giovani com o Tianjin, ou com o Santos, ou com qualquer outro clube. O Flamengo é parte no contrato atual de empréstimo, que é feito com o Tianjin e com a anuência do jogador. Então, né, temos a melhor relação possível com qualquer clube brasileiro, inclusive com o Santos, o qual nós respeitamos, mas o Flamengo não é parte disso e, portanto, não existe parecer do nosso jurídico nesse sentido. Ele dá parecer em relação ao contrato que nós confeccionamos e que nos foi assinado, na verdade, essa transferência, com um contrato que foi construído pelo próprio Tianjin. E nós anuímos, e nós concordamos, e nós assinamos, por isso que ele está sendo apresentado hoje. Presidente, boa noite. Presidente, o senhor vem fazendo um trabalho maravilhoso, né, nessa profissionalização cada vez mais do Flamengo. O senhor tem se reunido aí com o prefeito da cidade, né, cuidando dos interesses do clube. E o que eu queria lhe perguntar era o seguinte: o prefeito de Curitiba instituiu naquela cidade um vale transporte para os atletas das divisões de base daquela cidade. O senhor acha que isso contribui para o nosso futebol? Olha, eu não tinha conhecimento dessa iniciativa, mas me parece interessante, né? Mas é uma pergunta que deveria estar sendo endereçada provavelmente ao prefeito, né, às autoridades municipais. Mas do ponto de vista, né, do Flamengo, entendemos que isso seria mais destinado, seria até
prioritário para clubes que não têm talvez a mesma estrutura do Flamengo, mas com certeza seria uma iniciativa muito interessante. Mais alguma pergunta para o Rodrigo? Presidente? Fiquem à vontade, hein, porque... Alguma dúvida? Depois... Perguntem, pô. Não? Então tá bom. Obrigado, presidente. Obrigado, Obrigado a Rodrigo. vocês. Boa noite. Obrigado, Giovanni.